TV Câmara Campinas. Olá, bom dia. Você acompanha ao vivo pela TV Câmara Campinas a 15ª audiência pública sobre a prestação de contas e o relatório detalhado do primeiro quadrimestre de 2018 do Fundo Municipal de Saúde. Essa audiência ela é presidida pelo vereador Paulo Galtério. Senhoras e senhoras, um bom dia. Campinas que assiste essa transmissão da TV Câmara, bom dia também. Funcionários da TV Câmara que dão suporte a essa programação, bom dia. Secretário Carmino, bom dia. Vereador Ailton, demais presentes nessa casa. Queria fazer aqui referência a Reinaldo Antônio de Oliveira, diretor, Fundo Municipal de Saúde, bom dia. Lúcio Rodrigues, da Executiva do Conselho Municipal de Saúde. Adolfo Dene, assessor, vereador Carnão do PT. Vamos dar início aqui, agora eu dou por aberto. Prestação de contas do primeiro quadrimestre de 2018, é isso, né? Certinho? Prestação de contas aqui, que o secretário vem nessa casa e nos coloca a situação das contas aqui da saúde na cidade de Campinas. E hoje nós temos uma particularidade, nós vamos dividir essa prestação de contas hoje e num segundo momento. Tá? Secretário, nós temos um compromisso daqui a pouco, e nós vamos fazer uma divisão. A hora que o secretário entender que a gente pode dividir, secretário, o senhor tem a liberdade de... Aí eu faço o encerramento e a gente já reagenda para uma próxima data. Eu vou dar a palavra ao vereador Ailton, se quiser se manifestar. Bom dia a todos. Também quero agradecer ao secretário Carmen, que está aqui, vai expor hoje as contas da saúde de janeiro a abril de 2018. Ao Reinaldo, que está sempre com a gente aqui, né, Reinaldo dando suporte, né, fazendo essa prestação de conta, né? E eu, por presente, todos que estão em casa, vai saber como é que está a situação. E só isso, só agradecer, gente. Muito obrigado. Tá bom. Secretário, o senhor tem a palavra, o senhor dá início, ó. Bom dia a todos, bom dia aos telespectadores, bom dia Paulo, bom dia Ailton, Reinaldo, Sandra, nossos diretores. Tem vários colegas das secretarias aqui de Finanças, da Saúde, que estão participando. O Lúcio, que representa aqui a executiva do Conselho. O Moacir, que nos ajudou muito na parte técnica do departamento do DGDO. Eu agradeço a compreensão, Paulo, sua e do Ailton. Nós temos um compromisso marcado de última hora pela Secretaria de Estado da Saúde. É uma coisa importante, que é a implantação na região metropolitana de Campinas da rede Hebe Camargo de câncer. E isso foi marcado um pouco de última hora, já está ocorrendo lá na CAT, e eu, no limite, até às 11h30, eu preciso sair dessa reunião. Como essa reunião ela é compartimentalizada em duas partes, uma parte ela é contábil, financeira, e a outra parte mais longa, inclusive, mais analítica, ela é toda a parte técnica. E a compreensão do Paulo aí nos ajudou de que nós dividíssemos essa reunião em duas partes. A gente cumpre a função constitucional hoje, apresenta toda a parte financeira, discutimos números, etc. O Reinaldo vai fazer essa apresentação e eu me comprometo na próxima semana, passo uma manhã novamente com vocês e fazemos toda a discussão técnica, analítica, e aí fico mais à vontade para falar das coisas mais ligadas ao dia a dia da saúde, não é? E deixamos os números para a reunião de hoje. Então, queria agradecer aí a compreensão da Câmara e do Paulo. Vamos cumprir a nossa função constitucional, que é a prestação de contas, né? E na semana que vem a gente faz uma apresentação que já está pronta, inclusive, mas que demandaria aí 2 horas, mais ou menos, pelo menos, para a gente mostrar todos os números, os programas, os resultados, os indicadores. E eu gosto sempre muito de fazer isso. Acho que o produto final da saúde, independente de coisas pequenas, conjunturais, ou coisas maiores, conjunturais que possam acontecer, mas, na verdade, o importante é a gente mostrar o produto final do nosso trabalho, quer dizer, o que conseguimos fazer, quais foram os resultados que estamos obtendo, quais são as dificuldades, para onde estão ocorrendo problemas, o que a gente tem que ficar mais vigilante, e, enfim, quer dizer, isso a gente não faz de maneira assodada. Então, eu
Eu queria novamente agradecer e passar a palavra, se o Paulo me permitir, para o Reinaldo. O Reinaldo faz a apresentação do ponto de vista contábil e financeiro, e aí nós ficamos, eu e o Reinaldo, e os outros diretores, eventualmente pode haver alguma pergunta que transcenda o nosso conhecimento, à disposição de vocês. Tá bom. Então, Reinaldo... Vou passar. Pois não. Você vai passar, apresentar? Eu vou passar a palavra para o Reinaldo, que é torcedor do Guarani, né, Reinaldo? Obrigado, vereador Paulo. Na sua pessoa, eu cumprimento os demais que estão compondo a mesa. Quero cumprimentar todos os presentes aqui. Ao Lúcio, a Maria Helena, do Conselho, né, que estão sempre aí nos nossas discussões, né, junto à comunidade. Todos os presentes, aqueles que estão nos assistindo através da TV Câmara também. Bem, a gente está então aqui cumprindo com a emenda constitucional e a Lei 141 de apresentar os gastos com saúde no primeiro quadrimestre de 2018. Obviamente é a questão da legislação, mas eu acho importante que toda a cidade, todos os munícipes tenham consciência e saibam como é que o município está aplicando os recursos em saúde, né? Nós, pela composição da arrecadação que compõe a lei, a emenda constitucional, o município de Campinas arrecadou 1.330.838.000 no primeiro quadrimestre de 2018. A composição dessa arrecadação por parte do município, o maior na questão municipal, a maior arrecadação foi do IPTU, 364 milhões, seguida do ISSQN, 278 milhões. A parte da União, que é o Fundo de Participação do Município, a cota do IR e o ICMS de exoneração, 23 milhões. Quanto à arrecadação, que também é muito importante para o município, que é o ICMS, parte do Estado, 276 milhões. IPVA 217 milhões e o IPI exportação 2 milhões e 400. Então, dessa forma, a composição do 1.330.838.000, que é a arrecadação que precisa, pela Constituição, ser aplicado 15% em saúde ou, no nosso caso, 17% pela nossa lei orgânica de recurso próprio. Além das arrecadações, e aí esses recursos eles são orçamentados e executados pelo Fundo Municipal, pela Secretaria de Saúde, são os recursos do SUS. Nós recebemos no bloco da atenção básica 10.141.000. 19.141.000. Na média e alta complexidade, 90.215.000, 1.820.000 na vigilância, 1.636.000 assistência farmacêutica. Para investimentos, 3.499.000. No Estado, o Estado compõe o programa Dose Certa, Glicemia, e o convênio com o Ouro Verde, 14.890.000, e recursos diretos da saúde, que são a remuneração bancária e multas e taxas da Visa, 1.375.000. Então, de recursos vinculados, recebemos 132.581.000. Esta é a despesa corrente de custeio e a despesa indireta da total da prefeitura, né, da área de saúde que nós gastamos, da secretaria, num total de 300, que é lá embaixo, 383.351.000. A composição da despesa direta dos 357.191.712 foram com encargos, que equivale a um percentual de 53%, materiais de consumo 15.451.000, em prestadores conveniados, serviços hospitalares e demais serviços conveniados, 108.931.000. Demais serviços da Secretaria, 41.422.000.
Indenizações e restituições, 407 mil. Em equipamentos, 1.639.000. Indenizações, 563 mil. E o repasse para o Hospital Mário Gatti, que agora, fazer um parênteses aqui, o Mário Gatti ele tem uma composição que é o convênio com a Secretaria, a gestão da intervenção do Ouro Verde e a rede de urgência e emergência, que é a rede que foi composta recentemente pelo governo. Num total, então, de gastos com saúde de 383.351.509,48. Obviamente, o nosso percentual de despesa por fonte, a maior despesa nossa é a folha, em 53%, 30% com convênios, 11% com consumo, com serviços e 4,29% com consumo. E as demais coisas, demais linhas, 0,46%. Com relação ao primeiro quadrimestre de 2018 e o primeiro quadrimestre de 2017, nós tivemos uma queda na folha de 4,29%. Em consumo, tivemos um aumento de 17%. Nós tivemos bastante compras no início do quadrimestre, né, de despesas que a gente não conseguiu comprar no final do ano, mas isso mostra um pouco, né, o consumo que aumentou. Em prestadores, uma queda de 16%, mas essa daí é porque o convênio da PUC não está contabilizado em abril, porque estava numa fase de renovação, o que foi feito em maio. Então, em maio, tivemos a despesa adicionada, né? Então, foi porque faltou uma liquidação aqui de abril, que foi na fase que estava em renovação com o convênio da PUC. Prestadores, então, teve uma queda de 16%, e em demais serviço, uma queda de 10% no total, com relação ao primeiro quadrimestre de 2017. Aqui as despesas são os 383 milhões lá apresentado no total, mas aqui dividido por fonte, né? Então, em recurso próprio, nós tivemos um gasto de 272.529.000. Esse é o gasto que preconiza a lei para fazer a divisão pela receita para atingir o percentual mínimo em saúde, que é recurso próprio. Mas além do recurso próprio da Prefeitura, gastamos mais em recurso federal, 104.360.000, recursos do Estado, 5.776.000, saúde, próprio da saúde, 684.000, então esse compõe o total de 360 milhões, né? 383.351 gasto em saúde pelo município. As despesas segue sempre o mesmo patamar, né, de anos, que, ou seja, mais de 70% com recursos que os municípios aplicam, vem do próprio Tesouro. Recursos federais, 27%, e demais, Estado e recurso próprio, 1,51 e 0,18. Então, a contribuição do município para a saúde, deste município e de todos os municípios, é fundamental para que a saúde nos municípios tenha avanços, porque é o município que tem arcado com a maior despesa para o custeio, né? Aqui nós fazemos sempre a apresentação dos nossos convênios, que é a nossa segunda percentual de maior despesa, que é 30%, um pouco mais de 30% nesse quadrimestre, fazendo referência aos maiores convênios. Nós tentamos apresentar aqui, na parte do Mário Gatti, destacar um pouco contabilmente como é que ficou aquela divisão do convênio, da intervenção e da rede. Eu vou chegar lá e vou tentar explicar. E embaixo lá eu pus os repasses. Eu vou tentar fazer uma explicação aqui para dar a maior transparência dessa questão do Mário Gatti, dessa questão da rede
em que, contabilmente falando, né? Contabilmente, financeiramente falando. Mas nós aplicamos lá pelas fontes, né? Os convênios lá, a Pascamp, a PAI, Criança Paralítica, Fundação Penido Burnier, e a Síndrome de Down é só com recursos federais, recursos estes do Ministério, nos seus respectivos gastos no primeiro quadrimestre. O Grupo Vida já tem uma parte de recurso próprio e de federal, dos 276 mil, 206 mil é recurso próprio, 70 federal. A instituição Padre Haroldo, o recurso é todo próprio, 444 mil. A Irmandade Misericórdia, dos 3 milhões e 500, 2 milhões é recurso federal, 1.500 recurso próprio. A Maternidade de Campinas, dos 13 milhões 160, 12 milhões 240 recursos federais e 900 mil e 21 recursos próprios. A Real Sociedade Hospital Beneficência Portuguesa, 3 milhões 800, 2 de 600 recursos federal, 1 e 200 recursos próprios. O Cândido Ferreira, 23 milhões 640, sendo 9 recursos federal e 14 recursos próprios. A PUC Campinas, dos 33.600, e a PUC aqui tem um mês a menos na liquidação, pelo aquilo que eu já expliquei lá, a renovação do contrato, mais 20 milhões 308 recursos federal e 13 milhões 318 recursos próprios. Aqui a liquidação, eu pus aqui intervenção Ouro Verde, porque nós não podemos mais e não estamos mais pagando nada direto para a Vitale, mas estamos sim usando o empenho da Vitale para poder fazer o pagamento das folhas e suas responsabilidades das folhas, que sejam impostos e contribuições sindicais, né, e demissões ainda, no empenho da Vitale. Então, liquidamos, eu pus na intervenção Ouro Verde, em recurso federal 12 milhões 903, em recurso próprio 11 milhões 716, 3 milhões de recurso estadual, num total de 27 milhões 869 mil. Repassamos para o Mário Gatti 23 milhões 233 mil liquidados no Mário Gatti. Desses 23 milhões que foram liquidados no Mário Gatti, 18 milhões foram com recurso federal, sendo 11 milhões 326 mil. Ele foi liquidado convênio, 7 milhões 151 mil foi liquidado intervenção. Ou seja, repassamos o dinheiro para o Mário Gatti, ele liquidou, foram gastos dessa intervenção, gastos com o convênio Ouro Verde, liquidados pelo Mário Gatti. Em recursos próprios, 4 milhões e 65 mil, sendo 1 milhão e 56 mil convênio, 3 milhões 009 intervenção. Recursos estaduais, 689 mil intervenção. Então, num total de 10 milhões 850. Então, os 12 mais os 10 são os 23 milhões 233 mil que o Mário Gatti liquidou. A gente sempre faz uma referência da folha. Então, embaixo lá, a folha de pagamento do Mário Gatti custou, a folha de pagamento e o convênio Mário Gatti, que é o custeio, custou aos cofres públicos 63 milhões 519, ou seja, 51 milhões 136 mil é a folha, mais os 12 milhões, que é o custeio do Mário Gatti convênio, dá os 63 milhões, que é o total do Hospital Ouro Verde em termos de custeio total, entre folha e custeio. Nessa coluna de baixo eu pus o que nós repassamos de financeiro para o Mário Gatti na intervenção. Então nós repassamos de recurso federal para o Mário Gatti 9 milhões 118. Ele liquidou na intervenção 7 milhões 151 mil. Nós repassamos de recurso próprio para o Mário Gatti na intervenção 3 milhões 009 e ele liquidou os 3.009. E nós repassamos de recurso estadual para o Mário Gatti, para a intervenção estadual, 6 milhões 359 e ele liquidou 689 mil. Então, nós vamos nos perguntar, mas como? Nós repassamos mais e ele não liquidou? Sim, porque a partir de
desse ano, nós começamos a repassar no começo do ano, e como licitações que ele está fazendo lá nesse primeiro quadrimestre, então ele tem esses gastos já empenhados para liquidar. Entendeu? Então, nós vamos ver que no próximo, a partir de maio e junho, muitas liquidações, porque era o prazo no início do ano que ele começou a fazer as licitações e compras de gasto direto pelo Mário Gatti. E nós pusemos uma linha aqui na rede Mário Gatti, abaixo ali de total dos prestadores, rede Mário Gatti de urgência e emergência, que são os gastos que irão compor o Mário Gatti na rede, que é as UPAs e o SAMU. Porém, ainda não teve nenhuma liquidação, porque a despesa do SAMU, por exemplo, vai aparecer em maio, que só está empenhado, mas ainda não foi liquidado. Então, no próximo quadrimestre, o Mário Gatti apresentará, até que perdure a intervenção, 3 distintas fontes de despesa, ou seja, do convênio, da intervenção e da rede. Então, na rede, no primeiro quadrimestre, ainda não tivemos despesas efetivas, não empenhadas. Empenhadas, sim. Pela lei, então, nós tivemos uma arrecadação, como eu expliquei pela linha lá que compõe a emenda, 1.330 bilhões, e uma despesas com recurso próprio do município, que é o 272 milhões. Lembrando que nós gastamos 383 milhões em saúde, mas a lei preconiza o gasto com o recurso próprio. Então, atingimos, nesse primeiro quadrimestre, o percentual de 20,48%. Percentual esse que está acima da nossa lei orgânica e da emenda constitucional. Primeiro quadrimestre, então, de 2018, tivemos um gasto de 20,48, né? Aqui só demonstra que a gente vem aplicando, né, sempre acima do percentual, né? Chegamos em 2017 a 30,9, a 31,12 em 2017, estamos no primeiro quadrimestre em 20,48. Isso aqui nós demonstramos sempre o orçamento, né? Se a gente olhar historicamente, desde quando a emenda foi constituída, em Constituição da emenda 29, né? Onde que atribuiu responsabilidades ao município de aplicações, o nosso orçamento era 188 milhões. Se a gente pegar a inflação toda e chegar a 2017, chegaríamos a 580 milhões. O nosso orçamento inicial está 1.411 milhões. Nós começamos o orçamento de 2017 1.383 milhões e terminamos o orçado em 2017 em 1.453. E já iniciamos o nosso orçamento em 1.411. Aqui demonstra muito claramente o descolamento que tem dos investimentos das áreas das federais, desde quando foi constituído a obrigatoriedade para com a realidade orçamentária em que os municípios passam, né? Se a gente pegasse só a inflação, teríamos menos da metade do orçamento para aplicar em saúde. Então, essa diferença, obviamente, explica, né, como é que os municípios estão muito penalizados nessa questão desse subfinanciamento que existe do nosso Estado para com a saúde, Estado geral, né? Aqui são os telefones do fundo. O fundo está sempre de portas abertas para aqueles que queiram saber de como executamos, para quem e como. Lá no 11º andar, nosso telefone e nossos contatos. Eu fico à disposição para responder, vereador, a todas as perguntas que precisarem ser respondidas. Okay. O secretário tem alguma consideração a fazer? Tenho. Em primeiro lugar, eu acho que uma grande mudança na execução orçamentária ao longo de 2018 e que vai se projetar
e a Câmara, obviamente, vai se debruçar sobre isso na execução da lei orçamentária, é a criação da rede Mário Gatti de urgência e emergência hospitalar. Porque, a partir deste ano, vocês sabem, a gestão de todos os nossos próprios, ela é pública, passou a ser pública. Nós primarizamos a gestão do Hospital Ouro Verde, e só que, a partir do momento em que a lei de criação da rede Mário Gatti foi promulgada, nós não tínhamos previsto na lei orçamentária anual de 2018 a existência da rede. Então, neste ano, praticamente todos os dias, vereador, nós temos esse desafio, porque tudo que entra para a rede tem que sair da Secretaria da Saúde, não é? E o nosso grande desafio é como nós vamos compor o orçamento da rede o ano que vem, digamos, do restante da Secretaria da Saúde, não é? Porque nós não temos como criar dinheiro novo para a rede. O que entra na rede tem que sair obrigatoriamente da Secretaria da Saúde. Então, esse é um desafio, né? Nós temos discutido isso todos os dias, né? A gente teve aquele primeiro momento muito aflitivo de manter o salário dos trabalhadores, manter as atividades do hospital, os acordos junto ao Ministério Público Federal do Trabalho que foram feitos. Hoje já tem uma sistemática de substituição e toda a questão operacional e cultural de implantação da rede. Quer dizer, nós ainda vivemos esse desafio e acho que estaremos juntos nessa transição. Então, muito do que o Reinaldo trouxe talvez seja difícil de ser entendido pela população, é muito detalhar, muito o detalhe técnico, contábil e financeiro muito grande, mas importante é que a rede Mário Gatti ela vai se instituir no sentido de trazer toda a gestão pública a todos os nossos próprios, independente das parcerias. Vocês viram, nós temos muitas parcerias e vamos continuar a ter muitas parcerias, mas a questão orçamentária e depois de pessoal também, porque a rede Mário Gatti, como era já a autarquia anteriormente, ela não tem um corpo funcional dela. Hoje, o que a lei que criou a rede Mário Gatti trouxe são as funções de gestão. Essas já estão todas estabelecidas, preenchidas, e as pessoas já estão trabalhando nessas novas funções dentro da rede Mário Gatti. Mas a questão de pessoal, ainda toda ela está dentro da Secretaria da Saúde, e eu diria ao senhor que isso vai levar anos, talvez décadas, até fazer essa passagem, vamos dizer, até a autarquia se instituir lá na frente. Esse fenômeno já aconteceu em outras autarquias, isso aconteceu com a Universidade Estadual Paulista, Botucatu, aconteceu com São Paulo, quer dizer, há sempre uma compatibilização orçamentária e depois uma transição funcional. Importante tranquilizar, né, os trabalhadores, os nossos colaboradores, é que ninguém vai perder nada, ninguém vai deixar de ter os seus direitos respeitados e também ninguém será forçado a fazer nada que não queira fazer. Essa transição será leve e ela será demorada, ela será muito longa. Então, acho que a questão da rede Mário Gatti é uma situação nova, é uma inovação de gestão. A gente viveu um problema muito sério com a OS dentro do Hospital Ouro Verde, houve essa intervenção, nós respeitamos a questão dos trabalhadores, tanto que o acordo foi assinado e foi pactuado entre vários sindicatos e nós respeitamos os direitos. A partir do momento da intervenção, nenhum trabalhador deixou de receber aquilo que era o seu direito em termos de salário, férias, encargos, foi tudo absolutamente respeitado, né? Então, eu acho que essa questão da rede Mário Gatti é uma questão que a gente vai ter que sempre atualizar os senhores, sempre atualizar a sociedade, porque haverá uma passagem, um rito de passagem muito longo e muitas coisas ainda vão acontecer. O outro dado que eu queria ressaltar e que o Reinaldo colocou, e que
existe uma certa cortina de fumaça em relação à questão da falta de recursos. Existe uma importante falta de recursos na saúde. Esse gráfico que está projetado aqui mostra o quanto o governo federal vem se afastando do financiamento da saúde, não é? Se a gente pega os dados lá do ano 2000 até 2005, nós tínhamos uma aplicação de recursos invertida em relação ao que nós temos hoje. Hoje o município, isso não aconteceu de ontem para hoje, nem aconteceu nesse governo, veio acontecendo ao longo dos anos, não é? Veio acontecendo ao longo dos últimos 15 anos, de modo que nós chegamos a um limite insuportável dos municípios, eu não diria só de Campinas, não é? Nós temos um município, como por exemplo o município de Diadema, que já chegou ao limite estratosférico de 40%. 40% dos recursos aplicados em saúde, não é? Esse número, 20,56, é o primeiro quadrimestre, isso é um número cumulativo. Quando chegar em dezembro e a gente for fechar o número definitivo, esse número vai ultrapassar 30%, como tem ultrapassado nos últimos anos, não é? 31, o ano passado 30,98, são dados do CIOPS, são dados públicos, e esse número é impossível de ser ultrapassado, apesar dos encargos todos que a gente tenha assumido, tem aumentado muito. Então, nós estamos no ano eleitoral, vocês são agentes políticos, é fundamental a gente deixar claro para a sociedade que falta dinheiro, que precisa colocar dinheiro. A emenda constitucional 95 é um golpe de morte ao sistema público de saúde e talvez de educação também, porque congela os recursos da saúde por 20 anos, isso é impossível de ser feito. É impossível de ser feito. Eu não sei o que o próximo governo vai tomar de decisão, mas nós não podemos, nós não temos como suportar esse aumento de encargos e demanda nesse cenário de repasse do governo federal. Nós precisamos do governo federal. O governo estadual, nós melhoramos o nosso relacionamento, tem um recurso. Lembrar que o governo estadual tem uma parcela importante de responsabilidade também na cidade, todo o complexo da Unicamp, Boldrini, Sobrapar, financiado pelo Estado. O Reinaldo mostrou parte do Ouro Verde. O Ouro Verde tem um financiamento tripartite, tem um recurso que é federal, tem um recurso que é estadual, tem um recurso que é municipal, e isso se mantém até dezembro de 2019. Nós temos um convênio assinado de 90 milhões, que vai 2018 inteiro e 2019 inteiro. Quando nós trabalhamos esse convênio, foi no sentido de não entrarmos nem no ano eleitoral e nem no primeiro ano do futuro governo, porque é sempre mais difícil fazer essa negociação, seja no ano eleitoral. Então, esses recursos do governo do Estado para o Ouro Verde estão garantidos até dezembro de 2019, não é? É um recurso importante. Existe um trabalho feito através do município e da região metropolitana, e ontem foi alvo de uma discussão com o novo secretário de Saúde, professor Zago, no sentido de aumentar os recursos para atenção básica. Eu acho que é um bom ambiente. Hoje o governo do Estado ele aplica R$ 3,00 per capita por ano na atenção básica. Para vocês terem uma ideia, o município de Campinas gasta em torno de 220, 200 e pouco per capita em atenção básica. Nós recebemos 28 do governo federal e recebemos 3 do governo estadual. Então, a proposta para o governo estadual é passar de 3 para 9, tentar aumentar de maneira significativa esse repasse per capita, e o governo do estado passar a trabalhar um pouco conosco dentro da atenção básica, né? Há um grande investimento de capital, a gente vai poder falar na próxima apresentação, em relação à saúde em ação, fortalecimento da rede básica, e precisa ser acompanhado de um financiamento compatível, sob pena da gente não conseguir fazer o programa, já que o custeio é sempre o maior desafio que nós temos na área da saúde. Então, são esses os comentários muito rápidos que eu queria fazer. Nós temos uma situação
orçamentária equilibrada nesse momento. Há algumas semanas a gente fez uma reunião com a área financeira e avaliamos comparativamente 2016, 2017, 2018, dentro do que nós consideramos um elemento fundamental da aplicação orçamentária. A liquidação ficou dentro daquilo que nós havíamos programado, né? 2017, eu já disse em outros encontros aqui, é um ano a ser esquecido. 2017 foi duríssimo, tivemos muitos problemas, restos a pagar muito grande de 2016 para 2017, o que se reflete nesse número que o vereador Paulo colocou. Por que era 25% no primeiro quadrimestre e agora é 20%? Porque nós tivemos um volume imenso de restos a pagar de 2016 em 2017. Eu sempre digo que 2016 acabou em agosto de 2017. Foi quando nós pagamos o último fornecedor de 2016. Isso consumiu grande parte dos recursos de 2017 para cobrir restos a pagar de 2016. Nós tivemos em 2017 momentos extremamente difíceis. Na próxima apresentação eu vou mostrar a disponibilidade de remédio e tal, mas nós chegamos a ter 60% de remédios faltando. E hoje não é essa a situação, nós vamos mostrar na próxima apresentação. Houve uma melhoria. Ainda não temos 100% e talvez nunca ninguém terá 100%, mas houve uma melhora significativa de abastecimento. Vocês viram que os recursos para custeio de material, insumos, remédios, foi o que cresceu, né, nessa apresentação que a gente fez, e é nesse sentido de suprir a rede de novos de materiais. Então, acho que está colocado com toda a transparência a questão do dinheiro, né, porque tudo gera dinheiro, na verdade, tudo tem que ter dinheiro, né? A gente mostrou a questão do empenho de pessoal também, que eu queria enfatizar. Vocês viram 53%, nós estamos indo além do limite prudencial em folha, mesmo diminuindo o número de trabalhadores. Veja, é um paradoxo isso, né? Diminui o número de trabalhadores e o nosso empenho com folha é superior a 50%. Nós estamos falando em 53%, né? O ano passado foi 51%. Então, nós estamos num limite prudencial, o que nos faz trabalhar, claro, repondo equipes, etc., naquilo que for mais crítico, mas empurra a administração pública por uma questão que é cada vez ter mais parceiros para poder atender uma demanda crescente. Outro dia, até é um assunto que eu queria... eu sei que o senhor é advogado e acho que está presidindo a Comissão de Saúde. Existe uma questão ligada à Lei de Responsabilidade Fiscal, que é uma questão que a gente quer até fazer uma consulta ao Tribunal de Contas. Por quê? 30%, pelo menos, dos atendimentos feitos em Campinas não são de cidadãos de Campinas, são de outros cidadãos, de outros municípios. Nós não temos fechado a porta e nem fecharemos. Importante dizer isso. E a visão do prefeito é essa. Eu tenho ouvido o prefeito dizer: eu não fecho a porta para a saúde, porque eu não vou discutir para a pessoa quando vai no shopping comprar alguma coisa. Quer dizer, então, se de um lado a gente despende recursos para atender, por outro lado, o município Polo acaba arrecadando mais também por conta de prestar outros tipos de serviço a pessoas de outras cidades. Então, não é esse o caminho. Mas nós gostaríamos de perguntar ao Tribunal de Contas se esses 30% que nós despendemos para cidadãos que não são da cidade de Campinas, não poderia compor dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal uma margem orçamentária. Não sei se eu me fiz claro. Vamos dizer que, do ponto de vista percentual, isso pudesse aumentar a saúde em 3%, 4%, 5%. Avançando dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas por conta de um atendimento que não é do cidadão de Campinas, é de outros cidadãos, e que nós assumimos isso dentro da gestão de um município. Não é uma gestão metropolitana, é a gestão do município de Campinas.
Porque a lei de responsabilidade fiscal, ela é igual para todos os municípios, independente do município ser um município recebedor ou exportador de pacientes, vamos dizer assim, não é? Nós somos recebedor de pacientes, porque nós somos um município polo, onde você tem mais tecnologia. E mais do que isso, nós recebemos os pacientes mais complexos, os pacientes mais simples normalmente ficam nos municípios de origem, não é? O que vem para cá são os pacientes que têm que fazer tratamentos especializados. Então, essa é uma situação, Paulo, que eu acho que poderia ser esclarecido através do Tribunal de Contas e poderia dar uma margem de responsabilidade social, eu diria, não fiscal, mas social para a área da saúde. Isso não acontece na educação. A educação não tem esse fenômeno de trazer pessoas de outros municípios. A saúde é característico da saúde isso. E se a gente não poderia usar essa margem como margem orçamentária que ultrapassasse a lei de responsabilidade fiscal, mas por um atendimento que não é do cidadão de Campinas, é do cidadão de onde for e que vem para ser atendido na nossa rede. Então, são esses os meus comentários e queria agradecer muito. Obrigado. Então, eu vou, considerando que o secretário pediu que a gente dividisse em dois essa audiência e prestação de contas, secretário, eu vou deixar em aberto a próxima reunião. E aí nós nos acertamos aqui, nós avisamos previamente, e eu vou dar por encerrada essa primeira etapa da reunião, deixando bem claro que o mais breve possível nós realizaremos a segunda etapa da reunião, tendo em vista o compromisso do secretário. Um bom dia a todos, às pessoas que estão nos assistindo, aos presentes, aos funcionários da TV Câmara. Então, eu dou por encerrada essa audiência da Comissão de Saúde. Muito obrigado. Eu acho que a gente já deixou um dia mais ou menos. Obrigado, viu? Entrevista agora o vereador Paulo Galtério, que presidiu essa audiência. Vereador, que balanço o senhor faz dessa reunião? Bem, o balanço dessa reunião aqui, ele sempre é positivo porque a população e a cidade de Campinas, os vereadores, eles tomam conhecimento dos acontecimentos de saúde, em especial com relação às contas e como está sendo gasto o dinheiro. Mas o mais importante hoje é que o secretário nos alertou aqui, que 30% dos atendimentos de saúde em Campinas hoje são de pessoas vindas de municípios vizinhos. Nós acabamos custeando as despesas de pessoas que moram em Valinhos, Sumaré, Pedreira. E o mais importante ainda é que essas pessoas que estão atendidas são os casos mais graves, porque nós sabemos que as cidades menores, elas não têm a estrutura para cuidar dos doentes com a doença mais grave. Então, ele até pediu que a gente pudesse fazer uma consulta ao Tribunal de Contas, para ver como vai ficar a situação nas nossas contas, a gente ter que colocar esses 30% de migrantes da saúde aqui para a cidade de Campinas. Então, na audiência, sempre nós temos alguma novidade. Os gastos de saúde estão se mantendo nessa média que foi 20% do arrecadado. No último quadrimestre foi 26%, mas as tendências são aumentar. Então, para nós aqui da Câmara, em especial para esse presidente, a gente fica atento às despesas da saúde em Campinas, que tem um percentual mínimo, que é o percentual constitucional. Nós temos o percentual da lei orgânica, mas hoje praticamente a cidade de Campinas gasta o dobro em saúde. E mesmo assim, o dinheiro não dá, o cobertor é curto. Então, a audiência sempre, além de ser uma obrigação por lei, ela nos coloca
como nos colocou aqui na TV Câmara, ela abre, né, o livro da saúde, os gastos com os terceirizados, com as empresas contratadas, com Mário Gatti, com o PUC e assim por diante. Nós temos uma noção de como está sendo gasto dinheiro em Campinas. E como fica a situação da Vitale, que ela está prevista ali no orçamento, e também gostaria que o senhor falasse sobre essa divisão que a audiência teve em duas partes. Bem, com relação à Vitale, a Vitale não recebe nenhum pagamento mais da cidade de Campinas. Todos os pagamentos agora são feitos pela rede Mário Gatti, né? Todos os pagamentos são feitos pela rede Mário Gatti. Então, foi esclarecido hoje que a Vitale não tem mais nada a ver com o sistema de saúde de Campinas, né? O secretário foi bem claro, nós estamos fazendo o ajuste da rede Mário Gatti, que na verdade agora é a responsável pelo hospital. Então, nenhuma receita é tirada da prefeitura e mandada para a Vitale. Tudo é retirado e mandado para a rede Mário Gatti. Agora, com relação à divisão da prestação de contas hoje, o que nós fizemos? O secretário tinha um compromisso emergencial, né, às 11h30, com o governo do estado, a fim de trazer recursos para a cidade de Campinas, e nós começamos com um certo atraso a reunião aqui. Então nós entendemos conveniente que a gente ia fazer a primeira parte, que era a parte escrita de números financeira, e no segundo momento uma parte de esclarecimentos do secretário com relação a doenças, problemas de saúde em Campinas e outras questões da cidade com relação à saúde. Tá, já, vereador, muito obrigado. Obrigado você, obrigado o funcionário da TV Câmara, obrigado Campinas e obrigado a todos aí que puderam nos assistir. Já, muito obrigado. Essa foi então a 15ª audiência pública realizada aqui na Câmara de Campinas e você fica agora com a programação normal da TV Câmara. TV Câmara Campinas.